tem só essa referência, ele já tem acesso à internet, à televisão, e cada um diz uma coisa, e ele está no meio disso. Aí vai na escola, aí o professor, que naquela época também seguia mais ou menos o mesmo padrão, porque eles eram, né, mesmo não sendo crentes, eles caminhavam por aí. Agora eles são doutrinados diferente. Então é um grande desafio. Então eu anotei aqui, eles estão tentando pegar os valores e distorcer, inverter os valores. A gente está numa situação que você que está solto, aqui andando, fazendo tudo certo, os seus direitos não são respeitados. Mas o camarada que está dentro da penitenciária, que já matou alguém, ele tem direito. Não pode. Aí tem até os direitos humanos, tem secretaria só para defender toda essa área. Então, aquilo que a gente aprendia, que quem ia para a cadeia era para... Você já viu aquele ditado? Olha, eu estou sofrendo que nem condenado. Você já viu essa frase aí? Sofrendo que nem condenado. É porque o camarada apanhava lá, ele passava, comia comida, né, de segunda, de terceira. Agora não. Agora o condenado tem salário. Agora o condenado está lá e o salário para sustentar lá, e quem está solto não pode ter esse salário. Entendeu? Se você não tem condição de sustentar a sua mulher, ninguém vai te dar um salário para você. Mas ele tem, porque está preso. O que nós estamos dizendo? Nós estamos aqui, irmãos. Tem os seus benefícios, nós estamos aqui, mas nós estamos dando a inversão de valores. Irmãos, estão entendendo? Amém. Nós estamos vivendo uma situação. E aí eu trouxe aqui uma coisa muito importante também. Outro desafio que nós vivemos é esses ativismos que temos hoje. Eu estava um dia conversando com um advogado, um pastor, e ele disse para mim: você sabia que hoje a mulher está sendo muito valorizada? Não é que a mulher não tem que ser valorizada, eu acho que tem, mas ele disse assim, que se uma mulher, você é pastor da igreja, pastor Marcos, se uma mulher chegar e falar assim, o Marcos me assediou, e for lá na delegacia e fazer um BO, você é que tem que ir lá e provar que não assediou. Ela não tem que provar nada. Ela diz, foi assim. Se arrumar mais uma, duas pessoas ainda que ali com ela, melhorou ainda. E você vai ter que provar, e provar de jeito. Olha a situação. Ele disse, você vai preso e depois vai ter que responder e provar isso. Olha a situação que nós estamos dizendo. Por quê? Porque hoje existe um movimento, porque ser feminino, eu acho que a mulher, Deus fez a mulher para ser feminina. Só que a forma que Deus diz da mulher é muito interessante. Porque Deus colocou a mulher para ser a auxiliadora, aquela que está como que ao lado, junto, diante ali, trabalhando com o marido, no mesmo propósito, na mesma missão. Deus dá uma missão para a mulher, o homem vai comer do suor do seu rosto, vai ter filho, né? Vai ter, aí tem gente que diz, meu Deus, a mulher só sobrou ter filho. Mas não é ter filho, irmão. Uma mulher que cria uma criança dentro da casa, cuidando, dando educação, porque a educação vem de berço, vem de casa, trazendo e ensinando os princípios, porque durante o dia a mãe pode estar ali ensinando a palavra de Deus e fazendo. Quando você vê um filho formado, a mãe fica orgulhosa de dizer, olha, a minha missão foi cumprida. E eu acho que uma mulher lutadora que cuida de uma casa, de tudo, deve ser honrada. A Bíblia fala da mulher, né, virtuosa. Então, só que o valor que eles estão buscando é o valor do quê? Você, mulher, não precisa submeter ao homem, porque você não precisa de homem para ser mulher. Você é capaz de viver sozinha. Não submeta a homem nenhum, porque Deus disse que a mulher era para estar
como ajudadora, como auxiliadora. Mas esse papel de auxiliadora é muito ruim. Aí vem Paulo e diz: vocês, mulheres, estejam tudo submissos ao seu marido, porque o marido é a cabeça. Meu Deus, você falar cabeça para a mulher fica doida, meu. Não, mas não é possível, ele é minha cabeça, eu não posso, eu tenho que ser um pescoço, eu tenho que girar ele para onde ele quiser, eu tenho que mandar nele. Mas não é mandar. Eu acho que Deus não manda na gente. Não é que Deus é assim, eu sou o chefão, faça isso. Deus diz assim: eu tenho uma vontade para vocês, que é boa, é perfeita, agradável, mas eu coloco algumas coisas que vão contribuir para vocês viver o que eu tenho de bom para vocês. Aleluia! Eu pergunto para vocês aqui nessa noite: ser crente não é maravilhoso? Ter o nome escrito no livro da vida não é maravilhoso? Saber que naquele momento a gente vai para o céu não é coisa de extraordinária. Quando vem a luta, a gente diz: olha, a gente está sofrendo, mas daqui a pouco nós estamos no céu e acaba tudo isso. Esperança maravilhosa. Mas que Deus diz: só que tem algum caminho para você seguir. Só que aí vem: não, você é livre. Aí esses ativismos é isso. Você pode, você é poderosa, a mulher é empoderada. E aí esse empoderamento está vindo até para dentro da igreja. Hoje tem palestras sobre empoderamento das mulheres dentro da igreja. Eu não dou conta, se for a luz da Bíblia, realmente a luz da Bíblia, legal. Porque a mulher também não pode pensar que ela é qualquer um. Porque antes a mulher, muitas delas não tinham condições de chegar e falar algo para o homem, porque a mulher tinha que ficar calada. Mas isso não é bíblico também. Você lembra um dia que Sara foi falar uma coisa e Deus disse para Abraão: Abraão, ouve Sara, ela está com a razão. Deus mandou ele ouvir. A gente foi feito para ter diálogo, para conversar, né? Então isso é natural. Quantos conselhos a minha esposa me dá? Olha, porque ela está vendo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, homens que estão aqui, se nós temos 5 sentidos, eu acho que a mulher tem um sentido a mais mesmo. Porque, olha, já teve coisa que a minha esposa chegou para mim e falou: olha, aquela pessoa, aquele irmão lá, você está fazendo muito, não é confiável. Ah, que é isso? Vai falar besteira. Aí passa lá na frente, dá errado mesmo. Aí ela fala: eu não falei para você. E muita coisa. Alguém aqui já viveu isso que eu vivi? Não? A sua mulher já falou uma coisa e falou: rapaz, ela tinha razão. Por quê? Porque enquanto nós às vezes estamos nesse papel, principalmente nós obreiros, a mulher está ali, ó. Ela está ali, ó. Ela está observando. Ela está vendo. Ela está transitando aí no meio. Então, mulher, você é uma bênção na vida do seu marido, viu? Você é uma bênção na casa de Deus. Irmão, o que é a igreja sem mulher? Gente do céu, olha aí. Quanta mulher, e quanto que marca aqui, trabalho só de homens. Quantos vem? Marca o trabalho, é só para mulher. E não, a mulher faz questão de estar só para mulher. É nós, vamos lá. É o poder, né? Mas esse empoderamento não leva você a ser a cabeça, aquela que vai mandar, aquela que diz: não, aqui é eu que mando aqui em casa. Aqui você tem que. E alguns falam: não, mas se eu deixar para o meu marido não vai, irmão, né? Ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque você não dá oportunidade para ele. Não, eu deixei uma conta para ele pagar, ele não passou dele, ele pagou. É porque você deixou uma vez só, você já tomou dele. Deixa todo mês para você ver, ele vai pagar. Não, o meu marido, olha, ele não faz um arroz, ele não faz porque você nunca deixa. Quando deixa, aí você chega em casa e você já ficou duro, viu? Mas assim, mesmo que está meio durinho, fala: nossa, está uma delícia, isso aqui está maravilhoso. Continue fazendo. Foi assim que eu aprendi a cozinhar. Amém? Então você tem que
poder. A mulher, olha, irmão, a mulher conseguiu até fazer o homem pecar. Como foi? Ela não fez o homem pecar, ela mostrou. O homem pecou porque ele quis, porque Deus tinha falado com ele, ele obedeceu a Deus. Mas vamos correr um pouquinho aqui. Eu não estou citando muitos textos, estou só citando aqui, estou falando para vocês anotarem os versículos, mas eu quero ver se eu consigo aqui. Então, primeira coisa, inversão de valores. A segunda, ativismo. Novas ideologias. É tanta ideia, é tanta coisa nova que nós estamos vivendo, que quando a gente pensa que está aprendendo um negócio, já ficou ultrapassado. Mas isso não é a evolução da ciência que eu estou dizendo. Só que são ideologias que têm uma base voltada para tirar aquilo que é a base espiritual da igreja. Eu fiquei olhando, e dentro disso já vou juntar aqui, que é a tecnologia. Gente, a tecnologia é maravilhosa. Eu estou vendo a câmera aqui, estou sendo. Está transmitindo aqui? Se a minha mulher estiver vendo, não tem problema, pode ver, porque eu estou falando bem dela. A tecnologia é maravilhosa, mas olha para você ver. Cadê as crianças aqui da igreja? Só as crianças que têm um celular aí, levante a mão, só para me ver. Quem das crianças que têm um celular aí? Por isso, não tem aqui? Ninguém tem? Quem pega o celular do pai para ficar mexendo, levante a mão aí. Da mãe. Eles estão querendo fazer de conta que são tudo certinho, né? Eu vi os pais dele ali, só no dedinho. É uns pequenininhos. Ele já está assim, ó. E tem uma prática danada. O Theo lá da igreja, ele tem aqui um ano e pouquinho. Ele assistiu um vídeo. E ele gosta de vídeo de bateria. Aí ele batia na tela e falou: o que ele está com? Não, ele estava adiantando o vídeo. Ele batia aqui na tela, se você bate, vai 10 segundos para frente e tal, para adiantar o vídeo. Gente, o menino tem um ano e pouquinho. E já está ali. Mas vai ser maravilhoso, eles vão crescer conectados. Só que o que tem dentro desse celular que nós às vezes não conseguimos controlar? Eles vão ficar maiorzinho e eles estão com celular, e celular sem internet para eles não tem valor. Tem que ter internet. E internet, eles aprenderam que você não precisa nem digitar, não precisa saber escrever. É só apertar lá no Google e falar: eu quero ver imagem de baleia. A baleia aparece. Eu quero ver o vídeo do pica-pau. Ninguém vive pica-pau mais, né? Aparece. Só que se ele falar outra coisa, aparece também. E aí, eu estou falando de desafio. Como lidar com isso, pastor Marcos? Mas vamos proibir os nossos filhos de ter acesso? Ou nós podemos controlar? E será que nós conseguimos ter esse controle? Então, olha o desafio que nós estamos vivendo. Agora, quem fez a tecnologia? Foi Deus ou foi o diabo? Eu acredito que Deus está dando sabedoria ao homem, mas o diabo tem a sua participação para dizer: é aqui que eu vou entrar para transtornar. E não é só para criança. Nós, quando tinha um tempinho, a gente dizia: o que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer, comer já comi, não sou comer demais, vou engordar, então vou ler um livro ou vou ler a Bíblia. E agora nós fazemos o quê? Eu vou dar uma olhadinha no Instagram, ver se alguém postou alguma coisa nova, porque o Instagram vai mandar toda hora para mim informação nova, e eu fico, e a gente não consegue passar 15 minutos orando ou lendo a Bíblia, mas a gente passa 1 hora, 2 horas no celular. A gente deita, nós falamos assim: eu não tenho, vou orar para dormir. Quantos minutos eu fico de joelho? Só que antes, depois que eu deito na cama, eu falo: deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E aí, a gente passa mais um tempo. Eu pergunto:
Isso não é um desafio para nós vencermos? Então, pastor, a partir de hoje eu não vou ter mais Instagram, não vou ter celular, não vou ter mais nada. É essa a solução? Nós precisamos aprender que nós precisamos ter Deus como prioridade na nossa vida, mas as demais coisas nós precisamos administrar. Então é um desafio. Nós estamos falando de desafio, não é isso? Desafio. Se não tiver isso, a nossa família vai ser destruída. Aí eu vou trazer um problemão aqui. E eu achei um versículo que eu achei muito interessante para a gente apresentar aqui, que é Isaías. Não é esse versículo que eu tinha anotado aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 12, é muito conhecido. Há caminho que parece certo ao homem, mas conduz à morte. Eu estou trazendo numa outra versão. Outro texto é o capítulo 5 de Isaías, o verso 20. Ai dos homens que chamam o mal de bem e o bem de mal. O que nós estamos vendo? Nessa inversão de valores, muita gente tem pegado a tecnologia, que é para ser algo bom, e tem transformado, dizendo isso aqui é o capeta, esse é do diabo. E aí tem muita gente que pega e diz aquilo, isso é maravilhoso. O que nós precisamos? O equilíbrio. Porque se nós não tivermos equilíbrio, a nossa família será desequilibrada. Por quê? Esses dias atrás eu estava dentro da minha casa, no meu quarto, e a minha filha no outro quarto. A minha filha foi perguntar para mim, sabe como que ela estava perguntando? Pelo celular. Eu falei para ela, mas vem aqui, não, fala por aqui mesmo. Gente, nós estamos vivendo dentro da casa isolados. E isso Deus nunca quis para nós. Salmo de número 128. Vamos ler o Salmo 128? Quem pode ler para nós? Salmo 128. Nós estamos falando aqui de desafios. Olha o que diz o Salmo 128. Quem lê para nós primeiro? Pode ler o texto, mas vamos, a hora que não pedir para parar, vocês param. Feliz é aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Olha, espera aí só um pouquinho. A versão dela, a nossa diz bem-aventurado, a versão dela diz feliz. Quem quer ser feliz aqui, diga amém. Amém. Feliz é aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. Nós estamos falando do quê? Que Deus tem uma vontade, que Deus tem um padrão. Amém? Amém. Então é feliz quem opta de acordo com o padrão de Deus. Tá, pode falar. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parede. Olha só um pouquinho, volta um pouquinho esse segundo versículo. E vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz. Espera aí, suficiente para viver. E tudo dará certo para você. Só um pouquinho. Qual é o grande problema que nós hoje não temos tempo para a família? A tecnologia, mas é o trabalho. O trabalho é para você ter o suficiente para viver. Mas as pessoas não querem só viver. Ele quer poupar, fazer, porque eu tenho que preparar porque o futuro, irmão. E nisso tem gente que está, quando ele fala, agora eu vou viver, já chegou a doença,
e a metade do salário dele já está indo na farmácia para ele pagar, porque ele não cuidou da saúde. E alguns já perdeu a família. E aí, quando perdeu a família, aqui ó, psicologicamente, ele já está arrasado. Porque quando você vê um filho que você não teve tempo para sentar com ele, para abraçar ele, e agora ele está perdido nas drogas, nos vícios, aí você diz: eu queria ter o meu filho do meu lado. E aí ó, ele começa a ver a culpa e tudo mais. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Abraça o teu filho hoje. Porque enquanto você não abraça, o mundo está abraçando. Abraça a tua esposa hoje. Dê um abraço na sua esposa hoje. Nós fizemos um trabalho só para homens, e a gente colocou um desafio do marido orar pela esposa. E teve uns que falou: eu nunca orei pela minha esposa. Aí a irmã falou para mim: pastor, o que aconteceu lá? Eu estava dormindo, de repente eu acordei com a mão na minha cabeça, meu marido orando por mim. Aí ela falou: eu até fiz de conta que não estava vendo, deixa ele orar. Mas ela ficou feliz. E eu pergunto: será que Deus não ouve a oração de um marido que está impondo a mão na cabeça da sua esposa de madrugada? Ou de um filho que está dormindo? Pode continuar aí. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá uma uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras. A mulher é como uma parreira que dá um monte de uva, mas os filhos é como as oliveiras em volta da mesa. Irmãos, olha que o negócio está difícil. Eu estava conversando com ele, ele falou: sabe como que ela é em casa? A minha filha é difícil, mas porque olha, o irmão é da igreja, só que a filha hoje está desviada. Ele diz: a filha não come com nós, a filha come lá no quarto. Eu falei: o quê? Não, ela pega o prato e vai para o quarto. Aí ele disse assim: eu tenho dificuldade de sair, de ficar, de dormir fora, porque a minha filha não sabe fazer nada de comida em casa. Eu fiquei assim: meu Deus. E eu estava preparando para vir aqui. Será que nós não está faltando a mesa na nossa casa? Irmãos, as irmãs colocaram um trabalho chamado A Mesa que Cura. Nasceu de um livro, depois um sonho de uma irmã. E que Deus está fazendo com as irmãs quando eles se reúnem lá? Porque eles conversam, eles oram, eles louvam e depois comem junto. Mas aí a orientação é: e agora o desafio para nós homens que fizemos esse trabalho é o próximo, que eu não realizei ainda, nem orei pela minha mulher, porque a minha mulher está a orar na cabeça dela, mas faça uma comida e chame a sua mulher e os seus filhos e sente e jante com ela. Opa! E aí tem gente que vai no desespero lá, porque ele só sabe fazer um miojo só. Aí eu não importa, irmão, pode ser um miojo, se é o que você sabe fazer, faça. Olha, irmão, aqui é um miojo, mas nós vamos comer junto. E eu pergunto: será que a esposa não vai ficar alegre e dizer: meu Deus, meu marido fazendo uma comida pra gente, os filhos dizendo: o que aconteceu com o papai? Irmãos, dá pra gente quebrar um pouquinho da rotina, sim ou não? E não é gostoso? Sabe, a gente está acostumado com o mato aqui em Biúna, sim ou não? O Alex veio admirando a estrada. Eu falei: nossa, a estrada deve ser maravilhosa, de dia cheio de árvore para todo lado. A gente não acha maravilhosa, porque é muita curva, mas estava admirando. Aí ele estava falando: vocês estão acostumados com árvore, mas e ver árvore lá em Campos do Jordão não é melhor do que aqui em Biúna? É maravilhoso, porque você saiu da rotina, é outra árvore, é outro lugar. E às vezes, irmão, não custa caro para a gente mudar as coisas. Só que o que eu estou trazendo? Nós estamos nos acostumando, e esse problema está levando ao individualismo. Marca aí: individualismo é outro desafio. Você sabe qual é o problema? É que as crianças estão aprendendo
que ele precisa resolver os problemas dele. E esse individualismo, ele está se tornando um problema. Por quê? Porque a criança não tem o pai mais como o herói como eu tinha do meu pai. Ele tem um herói qualquer outro, menos o pai. E por quê? Porque o pai também não tem tempo para ele. Quando é que você, pai, contou uma historinha para o seu filho? Quando é que você... Não, a mãe dele já conta. Toda noite ela vai lá e conta a história. Mas quando é que você, pai, foi lá e contou a história para o seu filho? E aí nós estamos crescendo, porque aí a tecnologia está sendo o orientador deles. Ele tem dúvida, eu fazia o quê? Pai, como que é isso daqui, pai? Sabe o que ele faz hoje? O Google tornou pai. Como que nascem as crianças? Antigamente ele dizia, pai, como que faz o bebê? Aí você estava num aperto para dizer como que era, como fazia. Agora não, agora ele vai lá no Google, já disse para ele como que faz o bebê. Eles estão aprendendo a ser individualista. E aí vem para o casamento, eles aprendem a ser individualista. E aí nós casamos como? Minha conta, sua conta. Meu salário, seu salário. Você não pega o meu, eu não pego o seu. Cada um tem que administrar o seu. Eu não falo quanto ganho. Você não precisa falar quanto você ganha também. Mas aqui ninguém sabe o salário do outro. E nós vivemos assim. Eu perguntei se é casamento. Isso não é casamento. Nós vamos compartilhando. E ai daquele que, né, arriscar e se pegar, ó, tem que pagar, se impressionou. Eu emprestei, mas não dei. Lá em casa, irmão, é as minhas contas e as nossas contas. É nossa. Dela é meu, o meu é dela, e nós vivemos tudo assim, e está bênção, graças a Deus, e está dando tudo certo na nossa vida. Mas esse individualismo vai crescendo. E aí ele se torna individualismo na igreja. Termina o culto, ele está dando a bênção apostólica, ele está lá na porta com a mão estendida, com o corpo para fora e a mão dentro, esperando. Porque ele não quer conversar com ninguém. Eu quero ter igreja, mas eu não quero relacionamento. O meu relacionamento é a minha casa, mas na casa também não tem relacionamento, porque lá na casa é um no quarto, outro no outro, um na TV, outro no outro, com a internet. Eu pergunto, foi assim que Deus nos fez? Foi para isso que Deus nos fez? Deus colocou o homem para viver em bando. Aí não vamos voltar lá na era lá. O homem foi feito para viver em bando. E irmãos, isso é tão forte, porque eu e a Rose gostamos muito de viver em bando. Vocês que comunicaram conosco sabem que lá em casa, de vez em quando, vinha um punhado de gente, e pergunto para ele se lá não é até assim hoje, né? E vinha e fazia comida e tudo. E o Jonas aprendeu a viver em bando. Ele termina o culto, ele quer ir comer um pastel, mas ele não quer ir sozinho com a mulher dele. Eu falei, tem dia que você vai ter que ser só com a mulher. Não, ele quer arrumar alguém. Onde vocês vão? Vai para onde? Vamos para um lugar. Ele quer arrumar alguém para estar junto, porque gosta de conversar. Agora, tem gente que se fecha. Eu não estou dizendo, irmão, cada um tem um estilo de vida. Mas aqui dentro da igreja, irmão, pelo menos, quando terminar o culto, cumprimente o seu irmão. Sabe o que Paulo diz? Eu achei muito interessante esse dia. Vamos lá. Eu sei que estou saindo um pouco do que eu ia falar aqui, mas é assim mesmo. De um jeito não tem jeito. Não tem muito. Eu digo assim que eu admiro os camaradas que são muito organizadinhos. E ele põe o feijão separado, arroz, eu já faço mexidão, põe ovo, põe farinha no meio, manda ver tudo. Mas a turma gosta do mexidão, né? No meio de tudo vai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. A seguir aí. Eu acho que é isso. Quem achar aí, vai, me ajuda aí. É isso mesmo.
Nós vamos ler daí para frente. Eu vou ler aqui, ó. Orai sem cessar. Maravilha. Nós oramos, amém, irmãos? Amém. Precisamos orar mais, às vezes, né? Em tudo dai graça. Opa, meio difícil, né? O carro quebrou hoje. Pensa no negócio hoje. Eu falei com o Alex, falei com o Marco. Fui para Indaiatuba 7 da manhã, cheguei 4 e pouco em casa, com o carro assim do guincho e tudo mais. E é uma coisa, né? Não vou entrar em detalhe, tanta coisa que aconteceu. Mas em tudo dá graça. Eu ia comparar, não vou mais. Dá graça. Amém. Olha lá. Porque essa é a vontade de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Amém? Amém. Aí não extingais o Espírito Santo. O Espírito. Tá bom. Não despreze a profecia. Examinai tudo. Retende o bem. Abastente de toda a aparência do mal. Mas o que eu quero chegar dentro de todas as recomendações. Verso 26. O que diz? Saudai a quantos irmãos? Com o quê? Com a parecia. Com o nosso como santo. Sempre Paulo, agora é claro que nós não fazemos isso, né? Não é a nossa cultura. Mas Paulo diz, na hora de terminar o culto, irmão, cumprimente o seu irmão e beije todos eles, todos irmãos. Irmão, se nós começarmos a viver individualista, hoje eu tive a experiência e eu disse, né, para minha filha, porque eu vou resumir rapidinho. A minha filha é adotiva, os irmãos aqui sabem, e a cultura que eles vieram era totalmente diferente da nossa, isolados e tal. E hoje morreu uma tia de segundo grau dela, lá em Indaiatuba. E ligaram para ela, ó, você conhece a fulana de tal, porque tinha um número aqui e tal, e vocês têm que vir aqui para reconhecer o corpo e tal. Na verdade não era reconhecer, porque tinha documento, mas tipo, você dizer, não, é ela mesmo e tal, e aí tinha que ir na prefeitura pedir para isenção, e nós, a prefeitura ficou 1h30 para dizer não. Vocês não têm isenção, porque ela não prova que ela morava aqui. Mas como? Porque ela não tinha contato com o seu ninguém. Nós não sabíamos onde ela morava, ninguém sabia onde ela morava. Ela vinha uma vez, de vez em quando, passava em Sorocaba, ela chegava na porta de casa, ela não entrava dentro da casa. Eu vim trazer um docinho para ali, e estou indo embora, era meio... E andava aí no mundo, e ela foi e ficou 2 meses internada no hospital em Indaiatuba, morreu lá. O direito é de quem? Enterrar. É lá, ela mora, disse que morava lá, ninguém sabe também se ela morava lá ou morava. Não, mas não tem como provar que ela morava aqui. Mas ela morreu aí, né? Tem que enterrar a mulher. Não, então você se vira. Não, mas nós não temos, não somos nada, nem somos, porque no papel nem a minha linha é sobrinha dela. E tal. Eu falei, essa quer saber uma coisa? Nós estamos indo embora, faça o que vocês quiserem com ela aí. Nós estamos indo, a gente já viu ela, estamos indo embora. Aí vai, mas aí eu falei para eles, Aline, você está vendo? As pessoas dizem assim, eu quero viver minha vida, eu não quero ficar dando trabalho para os outros, eu não quero ficar me relacionando, eu quero viver minha vidinha sozinha. Vive sozinho, na hora da morte, precisa de alguém para enterrar você. Sabe o que está acontecendo? A mulher está lá. Aí, na hora que eu estava indo embora, aí alguém foi lá e entrou e falou assim, gente, e lá um chefe grande da prefeitura ligaram, agora nós temos que voltar lá de novo para fazer, e lá no cartão. Resumindo, você precisa ter pessoas. Aleluia. Até porque caixão não dá para carregar sozinho. Precisa até do caixão, precisa ter pegado pelo menos mais de um para levar, para pôr em cima. Vai ter aqueles carrinhos, vai ter que pegar e pôr lá em cima. E alguém vai ter que pôr você dentro do caixão. Então o que eu estava aqui, eu acho que a minha hora terminou, é que nós não podemos criar filhos individualistas. É o que vive no isoladinho. Criança que eu não nem levo, eu não gosto nem que meu filho vá lá para aquela salinha das crianças, com uma bolha e põe a criança dentro, é um Deus. Irmão, as crianças estão virando um Deus. Ele acha que ele manda em tudo, porque ele tem essa fase, né? A fase que ele quer, mas aí você que tem que disciplinar. A Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Agora, teve exagero lá atrás? Teve. Eu estava vendo esses dias no debate lá na rádio lá do Bravo lá, e o cara ligou lá e falou assim, o meu pai era o seguinte,
O meu irmão aprontava, ele batia no meu irmão, dizia: não, você vai apanhar junto também, porque é para você aprender também. Quando for a sua vez, você não vai fazer, mas não cuidado, não tem problema, mas vai apanhar todo mundo. Ele dizia todo dia, se não tivesse motivo para dar uma surra, ele dizia: vocês vão apanhar só para vocês saberem que se vocês errarem, vocês vão apanhar. É pelo menos o que ele falou. Eu falei: não, mas também não, né, irmão? Não é por aí. Mas hoje nós estamos vivendo, e qual é a lei? Aí, eu estou estudando lá, aí Chico vai falar lá sobre Piaget, aí vai lá, aí começa lá. Ela falou: quando a criança está nessa fase, aí você faz assim, assim, não resolve, assim não resolve, assim não resolve. O que faz? Aí todo mundo aqui na boca desce o cacete. Todo mundo, dá uma citada. Aí, mas não pode falar isso, vai falar isso. Aí ela falou: não, você tem que procurar ajuda, porque ele está em problema. Aí eu falo: nossa, deve ser diferente. Vocês não estão entendendo? Mas a Bíblia não fala da vara? E aí eu pergunto: está melhorando ou está piorando? Está piorando. Hoje nós temos filhos que sabem tudo. Ele sabe tudo. Ele manda no pai. E os pais obedecem. E aí, eu falei assim: olha, comentando com meus colegas, falei: meu filho foi anormal. Não é possível. Porque ela falou que tem uma fase que vai até os 3 anos, que a criança não pode quebrar a rotina. Então, a criança é acostumada a dormir 8 da noite. Mas você vai ter uma escola bíblica dessa, você não vem, porque a criança tem que dormir 8 da noite. E aí, não pode, porque se quebrou a rotina da criança, está um problemão. Eu falei assim: olha, o meu quebrava a rotina, você me entende? Porque eu levava para a igreja, ele dormia lá no chão, não acordava, ele saía, aí ia para casa, continuava. Eu falei: mas ela falou: mas ele não tinha problema? A minha colega lá que tinha problema, que ia chegar em casa, ele dormia de novo. E ele, outro dia, se acordasse de manhã, e se chegasse depois do almoço, olha, vamos dormir, ele dormia de novo também. Sabe o que é? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que existem estudos, existe um monte de coisa, mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos vivendo esses desafios. Agora, como que a gente resolve todos esses desafios? Como que a gente vai viver? A palavra de Deus, irmãos, ela tem resposta. Como purificar o jovem seu caminho? Observando a palavra. Como que você pode ser alegre? Lendo a palavra. Como que você pode? Quando a gente coloca Deus como prioridade, as coisas acontecem. Olha, mas eu tinha muito para falar aqui. Eu ia falar aqui sobre os papéis invertidos, né? Parece que tem hora que a gente, eu me preocupo, eu vou trazer só aqui, com a educação dos filhos. A gente ou deixa só para a mãe ou deixa só para o pai. E isso é um problema muito sério, porque tem gente que não se quer se comprometer, né? Chega um menino e pergunta tal coisa, ele diz assim: não, vai falar com seu pai. Pai, eu posso ir na casa do fulano? Vai falar com sua mãe. Aí chega na mãe: mãe, posso ir? Vai falar com seu pai. Mas já falei com o pai, mas já que ninguém manda aqui, então manda eu mesmo, eu vou, né? Gente, a gente precisa assumir o nosso papel. A gente é pai. E pai é para... Olha como Deus se posiciona. Deus se posiciona como pai. E a Bíblia diz que Deus, Ele corrige. Nós estamos vivendo uma sociedade sem correção. Sem correção. E a igreja vai ter um caminho, pastor Davi. Porque hoje, se a gente ficar aqui nesse púlpito e trazer uma correção... Eu estava numa igreja, não vou nem dizer onde é, né? E eu cheguei com o pastor que estava ao meu lado e falei: rapaz do céu, aquilo ali é uma irmã que está entrando ali. Uma saia que vinha aqui. Ele falou: não, é a irmã. E era mesmo que a irmã estava com um instrumento na mão e foi tocar. E a hora que ela sentou, o negócio ficou mais. Porque imagina, se a saia era curta, onde veio? E ele falou: e pior, ela já é casada. Mas se a gente falar de saia curta na igreja,
lá no bazar que a igreja tem, comprou e também não pagou metade do que ela comprou. Eu falei, e agora? Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no púlpito e ensinar o que a Bíblia diz sobre o caloteiro, sobre o mal pagador. Mas está na Bíblia. Só que nós estamos preferindo, irmão, vamos encher a igreja, e para encher a igreja, a gente passa a mão na cabeça e diz, está tudo certo, irmão. Mas nós vamos para o céu de anjinho, assim, bater na asa. Irmão, o caminho ainda do céu continua estreito. Eu não estou falando de costumes, que muita coisa mudou. Olha para o cabelo das irmãs, que você vai ver que mudou muita coisa. Isso aí era costume, mas tem coisa que é doutrina, irmão. Você não tem, irmão. Eu já estou saindo do meu assunto aqui, mas a mulher veste um vestido que acho que para vestir dá um trabalho lascado, porque fica lá, porque é comprimido, é a vácuo. E aí chega, e aí diz, o templo do Espírito Santo, os irmãos estão para Jesus, como é que eu faço? E o problema, irmão, é que às vezes a gente não vê, a irmã está sentada lá e a irmã é uma pessoa que canta. Aí você chama, vamos ouvir a irmã cantar, que a irmã levanta, meu Deus do céu, a irmã vai subir aqui, todo mundo me olhando. Eu já passei por esses três e eu digo, Jesus tem misericórdia. Pastor Alexandre, mas tem homem também que veste a... Tem homem também. É uma moda, né? De calça agarrada, irmão. Misericórdia. Ainda bem que hoje não precisa subir em caminhão, né? Para ir embora. Você subisse em caminhão naquela época. Os carros vão tudo baixinho. Irmão, mas eu estou falando isso. Eu estou querendo doutrinar a igreja aqui. Mas isso daí são padrões. Agora eu pergunto: um marido que vê uma mulher sair desse jeito da casa, eu pergunto, esse marido é o varão? É o cabeça? Não é. Ele no mínimo é um dedinho do pé. E fica lá embaixo, porque não dá. Por quê? Porque são coisas que estão visíveis. Mas se eu falar para ela, mas esse é o nosso problema, porque nós não falamos e vem gente pequeno hoje, e está difícil, porque ela vai comprar roupa, está difícil. Eu estou dizendo assim porque as irmãs sabem. Eu sei que está a dificuldade que é. Roupa pronta é muito difícil. A minha filha, ela tem quadril largo, né? E a cintura desse tamanho. Aí se compra uma saia que dá certo na cintura, fica agarrado. E se compra uma que fica bom embaixo, cabe um monte de coisa que encher de jornal olha o problemão que você arruma. Então, é difícil, sim, irmão, mas eu passei do horário. Eu só estou dizendo isso porque dentro do nosso desafio como família, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu deixo aqui como principal: vai orar. Porque na oração Deus vai nos dar sabedoria. Amém, irmão? Mas vai ler a Bíblia, porque a Bíblia vai dar direcionamento. E tem mais: venha para a escola dominical. Tem escola dominical aqui? Então tá bom. Porque tem lugar aí que já não tem, a gente fala, depois a gente sai por ruim, né? Porque aí eu estou falando, vem na escola dominical que vem, pastor, na nossa igreja tem escola dominical? Aqui tem. E vinha para a escola dominical e traga o seu filho. Aleluia! E tem mais: procure os homens e mulheres de Deus, peça orientação. Pastor, eu estou com problema, me ajude aí, me oriente. Agora sabe o que nós fazemos? A gente vai para... Deixa eu procurar aqui, diz que tem uma mulher boa, ela fala sobre esse assunto aí, eu vou procurar aqui na internet. Diz que tem uma psicóloga aí, nada contra psicóloga, porque eu estou fazendo psicologia, mas tem uma psicóloga que é maravilhosa e tal, e ela vai dar uma orientação para a gente. Aí você vai lá e está tudo errado. Não, mas ela disse que a ciência prova isso. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não arrumei problema até agora ainda na faculdade, só que eu nunca levantei lá para dizer eu não concordo com isso, porque a Bíblia diz que não é assim. Porque a Bíblia e ciência, irmão, não batem. Mas pastor, a Bíblia então está errada. Irmão, ciência é do homem, a Bíblia é espiritual. Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Sexta-feira, uma chuvinha dessa, e gente veio aqui com um negocinho de anotar, e viu o pastor Alexandre falando aí, e depois vai todo mundo para casa e diz: que maravilha que foi. Isso é uma loucura.
Essas horas, um filminho, um chocolate quente, uma pipoca, um shopping. Oh, que maravilha! Mas você está dizendo, eu estou alimentando a minha alma. Então, não dá. Então, o que eu digo? Enquanto eles não me atingem agora, se eles falam lá, crente é tudo tonto, é tudo louco. Peraí. Aí sim, aí estão afetando a minha fé. Mas quando ele está explicando a ciência, eu como um peixe, eu como a carne e jogo o espinho fora. Tem coisa que eu estou aprendendo, é maravilhoso. Quem estudou aí, qualquer que seja a faculdade, sabe disso. Tem coisa maravilhosa, mas tem coisas que nós precisamos falar. Agora tem detalhe, professor. Eu disse lá, nós precisamos preparar os nossos jovens para a faculdade. Eu já falei com meus professores quando dá para a gente dar um jeito. Nós precisamos preparar. Porque se vir para a faculdade e não tiver convicto da salvação, da fé, mesmo, não por convencimento, ele volta a desviar. Ele sai de lá e não volta crente mais não. Por quê? Porque é muita coisa que vem para tentar mudar a cabeça deles. Então eu já estou preparando para isso. Nós vamos preparar, quando chegou a adolescência, nós vamos fazer um preparo para que quando ele entrar, ele saiba o que é fé, não mistura. Eu estou indo para o céu. Só que o que Jesus fala, a Bíblia tem coisa que não dá, irmão. Como que você vai dizer que 5 pão e 2 peixes alimentou uma multidão? Isso aí não existe. Aí eu vou contar a história para vocês, que vocês já sabem, que tinha um professor ateu, agora isso é o mesmo, agora estou mesmo. Um professor ateu, e o menininho fez um desenho. Todo mundo faz um desenho, da sua imaginação. Filho de crente tem o que na cabeça? Crente que leva para o filho para a escola de casa, tem Bíblia. Ele já pensou, o que eu vou desenhar? Tem gente que desenhou, se fosse hoje a flor, alguma coisa. Ele pegou e desenhou um peixe e um hominho dentro do peixe. Ele foi para o professor. Aí o professor olhou assim e falou, mas o que é isso aqui? Ele disse, não, esse é um personagem. Mas que personagem? Isso é bíblico, esse é Jonas. Mas é um peixe? Não, o Jonas é o que está dentro do peixe. Aí é a baleia, é um peixe, um grande peixe. Ele disse, rapaz, você acredita nesse negócio? Não, acredito, a Bíblia diz, mas a Bíblia não é verdade. Baleia é comprovado cientificamente que baleia não come grandes peixes. A garganta dela é pequena, não passa, ela come só peixinhos pequenos. Como que um homem ia passar pela garganta dela? Olha como que Deus, ele é Deus, né? O menino falou assim, tá bom, professor, mas um dia eu vou morrer e vou para o céu. E eu vou encontrar Jonas lá. E a hora que eu encontrar Jonas, eu vou perguntar para o Jonas se é verdade que ele teve no ventre lá do peixe. Aí o professor, né, querendo pegar o menino, falou, e se o Jonas foi para o inferno? Aí o senhor mesmo pergunta. E se o senhor não vai no céu mesmo, aí o senhor mesmo pergunta lá e tira a dúvida lá. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia, olha, irmãos, quem foi perdeu, viu? Benção Deus. Os irmãos estão anotando aí, irmãos? Vamos lá, qual que é o primeiro ponto? Valores distorcidos. Segundo ponto, ativismo. Terceiro, novas ideologias. Quarto, individualismo. Foi isso que os irmãos anotaram aí? Olha, irmãos, eu vou dar um conselho, mas é o meu conselho. Eu faço as anotações aqui, ó. Foi do meu jeito, né, irmão? Escrevo, às vezes. E depois eu tiro uma foto com o chat GPT, tiro uma foto assim, só escrevo assim: resuma esse esboço. Irmãos do céu, deixa bonitinho, deixa tudo organizado. Ele coloca até versículo bíblico, irmãos. Fica a coisa mais linda do mundo. Já devia ter feito isso antes de vir para cá. Não, mas fica muito bom. Aí ele fica aqui, ó, valores distorcidos. Vivemos tempos em que os valores estão sendo invertidos. O mundo tenta normalizar o pecado e relativizar a verdade. Olha bem, eu nem escrevi isso aqui. Ainda dá o versículo bíblico. A respeito disso, Isaías 5:20. Ai dos que
ao mal chama de bem e ao bem de mal. Aí, ativismo em papéis familiares. A sociedade tem confundido os papéis que Deus estabeleceu na família. Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Coisa boa, é só colocar assim, resuma esse esboço, tá? Não precisa fazer invenção não, irmãos. Você tem, e depois fica guardado lá. Fale rapidinho o que é o relativismo, só para que eles não sabem o que é o relativismo. O relativismo, irmãos, o pastor quer que eu fale sobre o relativismo. O relativismo é o seguinte: hoje tudo depende, nada é concreto. Você entendeu? Exatamente, tudo depende. Para você pode ser errado, mas para mim pode ser certo. Entendeu? Mas aqui o versículo diz, Gênesis 2:18. Não. Aqui, irmão, aqui, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal. Não existe relativismo, existe verdade. E a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for pela verdade.